Efésios capítulo 5, versos 15 a 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Na nova tradução da linguagem de hoje, não vai estar ali atrás, mas você pode ouvir, diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Mesmo texto na Bíblia, a mensagem é o seguinte: portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis, não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Meu corpo, minhas regras. Será que de fato a gente conseguiu entrar no centro dessa série? Eu acho que, para definir bem essa questão, a gente já falou, mas eu acho que é bom repetir. Deus não é uma força sobrenatural que age na sua vida para te livrar dos seus problemas. Ou pelo menos ele não é só isso. Deus é seu amigo. Deus quer caminhar com você. E mais do que mensagens bonitinhas, de fato, ele quer ser o meu Senhor, o seu Senhor. Ele quer conduzir a minha vida e a sua. E enquanto a gente não se dobrar a isso, a gente não vai viver vidas diferentes. Talvez não, eu acho que com certeza, irmãos, a grande virada acontece quando a gente aceita viver na contramão. Quando a gente decide não se deixar mais levar pela correnteza, pelo fluxo, mas decide entregar a direção da minha vida a Deus, gostando eu ou não. Enquanto eu quero dar uma arrumadinha e manipular Deus, eu estou longe do reino. Eu estou vivendo a minha vontade. Eu estou vivendo o que eu quero. Quando eu decido me entregar para o Senhor, tudo muda. Se estamos perdidos sem Cristo, enquanto seguimos os nossos próprios caminhos, a gente precisa entender que encontrar a salvação é deixar Deus te guiar. Se o pecado, em essência, é independência de Deus, se o pecado é definido por você se guiar, tomar suas próprias decisões, uma vida de santidade é o oposto. É falar: eu não quero decidir mais nada. Eu não quero mais ter controle da situação. Talvez o nosso grande desafio, a gente vai caminhar no texto a partir disso, é ter a sabedoria para discernir a vontade de Deus. Esse é o nosso trabalho. O que Deus quer para o Marcelo? O que Deus quer para a Casa Verde? O que Deus quer para você? Como a gente já falou em outras vezes, existe um sentido geral que a gente caminha. Deus quer que eu seja bom, Deus quer que eu seja generoso, Deus quer que eu reparta o que eu tenho, Deus quer que eu perdoe, Deus quer que eu me livre do rancor. Tem um sentido geral, mas esse sentido geral é como se alguém apontasse, sei lá, como se alguém falasse: o centro da cidade é para lá. Você consegue chegar assim? As ruas vão te desviar do caminho, as direções dos ônibus. Você vai mais ou menos numa direção mais ou menos certa, mas é amplo demais. Eu preciso conhecer a vontade de Deus, e a gente se desacostumou como igreja do Senhor a entender isso. Eu preciso caminhar com Deus diariamente. Eu preciso pagar o preço por viver com Deus diariamente. A gente falando na quinta-feira, né? O modelo de igreja hoje que mais é trabalhado é o modelo de serviço religioso. E como é que ele funciona? Ele funciona às custas das pessoas. Você junta as pessoas e bota elas para trabalhar.
até elas não aguentarem mais. E como normalmente esse modelo são adaptados à igreja grande, sai um, entra outro. E o que importa não é se você está caminhando com Cristo. O que importa não é se você está se transformando em santidade. O que importa é se você é eficiente no mecanismo ou não. É claro que trabalhar para o Senhor é importante, mas se a igreja consiste em trabalhos e não em caminhar com Deus, se ser cristão significa participar de eventos, isso está fora do que a Bíblia define. E nós não queremos esse tipo de igreja. Ou pelo menos não queremos ser sugados, percebe? Como a gente se deixa levar, e é muito tênue, é muito delicado essa separação. Porque eu não quero ser sugado, eu não quero ser usado. Mas eu quero uma igreja que me ofereça bons serviços. Eu quero uma igreja onde eu tenho tudo o que eu preciso para os meus filhos, para mim, e quanto mais serviços, melhor. Festas, eventos, cursos, locais para as crianças brincarem. A gente acaba sendo guiado por isso. Qual é o outro modelo que Deus determina? É um modelo que para a gente, para os nossos olhos hoje, parece invisível, percebe? A gente estava conversando outro dia. O que acontece durante a semana na Casa Verde? Você fala assim, não acontece nada. A gente só tem o domingo. Só tem o domingo, de manhã do culto. Você pode pensar, a gente também tem os PGs. São locais abertos que você pode caminhar mais. Tem o PG de domingo de manhã, das crianças, domingo à tarde para adultos. Tem o PG de terça que foi para sexta, na casa da Dona Eliene. Tem o PG quarta-feira, na casa da Ana Ilza, minha mãe. É isso que acontece? Ainda não é o centro. O que a gente vê acontecer na Casa Verde? Além disso, tem pessoas se encontrando. Tem pessoas, grupos de discipulados, pessoas se edificando, pessoas indo até outras, fortalecendo, animando, conduzindo, trazendo para perto de Cristo. E isso talvez seja a grande essência, talvez seja o grande acontecimento, o grande movimento que acontece na igreja sem que a gente veja, sem que haja holofote sobre essas coisas, mas de fato é o que transforma. Se você está aqui há um pouquinho de tempo e você voltar na sua mente, você vai ver que os momentos em que você mais se edificou, mais cresceu, mais foi confrontado, foi enquanto você compartilhava com pessoas. Quando você recebia e quando você dava. E ainda ansiamos que seja isso. Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso. E ele, ao longo de toda a carta, ele faz uma série de exortações e dá conselhos para que os cristãos vivam de maneira autêntica a sua fé. O que é viver a fé em Cristo? O que é ser um bom crente? Talvez você pense que é você ser um cidadão padrão. Mas nessa época, os cristãos padrões, né? Agora deu ruim. Como é que é? Cristão padrão. O cristão padrão não era o cidadão padrão. Pelo contrário, ele era perseguido. Ele vivia foragido. Mas ainda assim, isso não o impedia de viver a sua fé. De alcançar outros com risco da sua própria vida. Paulo fala em Efésios 5, versos 1 e 2, que talvez seja a essência do que ele quer dizer em toda a carta. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como é que eu imito Deus? Eu estava pensando, nesses dias, o comercial até é muito legal. A gente estava conversando com as crianças. Não sei se é de um canal de TV, se é da Globo, fala sobre respeito, né? Respeite. Eu respeito sua raça, eu respeito sua cor, eu respeito sua religião, me respeite. Mas eu fiquei pensando sobre a inversão que está acontecendo sem que a gente perceba. E talvez respondendo ao nosso tempo.
a gente fala muito de direitos. Eu lembro que na minha época a gente falava sobre deveres. Hoje a gente fala do que eu tenho direito, do que você precisa fazer comigo, porque eu tenho direito. E está todo mundo lutando pelos seus direitos. Como eu falei, reflexo da nossa época. Até na escola tinha matéria, né? A gente pensava sobre os deveres sociais. Eu tinha matéria, como é que é? Educação cívica, alguma coisa nesse sentido. Moral e cívica. Eu tive essa matéria. Eu fui educado como é que é a moral e o civismo de um cidadão. Qual é o meu dever? O que eu preciso fazer? Na igreja não é muito diferente, irmãos. A gente quer saber o meu direito. O que eu ganho como filho de Deus? Quais são as bênçãos que eu recebo? E todas essas coisas fazem parte, são reais e dignas. Mas a pergunta é, qual é o seu dever? Ser um imitador. Pensar em perdoar, em amar, em buscar. Por exemplo, quando a gente está em época de férias, a igreja dá uma diminuída, pessoas doentes, passando lutas. Mas o quanto eu poderia fazer a diferença em uma ou duas pessoas e ajudá-las a estar aqui. Simplesmente ligando, mandando mensagem, orando, sem que ela saiba, animando, dando uma carona. Mas eu saí de casa e vim para receber. E quero voltar com algo que vale a pena a minha caminhada até aqui. A gente ainda está envolto no espírito do nosso tempo. O que eu posso fazer para ajudar você? Ser de imitadores de Deus. Deus olhou o mundo e havia um abismo imenso. O pecado criou um grande abismo entre Deus e os homens. E por mais que os homens tentassem, através da religião e boas obras, não conseguiam chegar até Deus. Deus toma a iniciativa de vir até os homens, enviando seu Filho único para morrer em nosso lugar. Essa é a essência do Evangelho. Versos 15 e 16, Paulo fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa isso para você? Paulo não fala só para a gente andar prudentemente. Vou pedir para o Davidson deixar o texto. Ele não fala só, deixa o 15 primeiro. Ele não fala só para a gente ser prudente. Andem de maneira prudente, é isso que ele está dizendo? É um passo a mais. Ele vai falar assim, olhem prudentemente, olhem com antecedência, com cuidado, a maneira como você está andando. Não como um tolo, mas como um sábio. Você é um tolo ou um sábio? Eu nunca vi alguém que falasse assim, eu sou um tolo. Mas há tolos no mundo, a Bíblia fala deles. Mas eles são tão tolos que eles não se enxergam como tolos. E talvez eu e você sejamos, talvez pelo menos em parte, tolos. Porque é difícil, na nossa tolice, enxergar o quanto a gente deixa de ser sábio, de considerar os nossos dias e a nossa caminhada. Perceba, faz parte da caminhada no mundo mal, viver em pecado e se afastar de Deus. E eu quero que você entenda isso. É o primeiro passo para você entender esse texto. Nossa jornada, nossa caminhada só vale se a gente tiver Deus como guia. A gente não consegue entender plenamente isso lá em João. Jesus vai falar assim, olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quer dizer, vocês estão conectados a mim. Se vocês não estiverem ligados a mim, vocês não podem dar frutos. Vocês não podem continuar a vida em Cristo, porque é eu que dou a vida a vocês. E ele resume isso dizendo, sem mim, nada podeis fazer. E a gente desconsidera essa frase. Como é que foi essa semana? Você caminhou sem Deus? Você foi trabalhar? Você lidou com as questões da sua vida, da sua saúde,
da sua família, suas questões pessoais, suas ansiedades, seu medo, sua angústia, brigas familiares, Deus esteve controlando você? Ou você se deixou guiar por si mesmo? E aí Jesus fala, ó, sem mim você não pode fazer nada. Por quê? Porque andando como tolo, você não consegue nem saber para onde está andando. O verso 16 vai dizer que você precisa remir o tempo, porque os dias são maus. Você precisa pensar direito nos dias em que você vive e aproveitá-lo bem. Remir vem da palavra, é um sinônimo redimir, salvar o dia, salvar o tempo, tornar ele sadio, fazer com que ele cumpra o seu propósito, porque de outra maneira ele está perdido. Esse texto é pequeno, mas como ele é forte para a gente. Conhecer a vontade de Deus é urgente e necessário. Se você não busca conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você anda perdido. Você vai dar cabeçada. Você vai errar. Você vai se encontrar num turbilhão de problemas. E é sempre saindo de um problema para entrar em outro. Porque você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Só Deus consegue. Por isso que eu preciso saber a vontade dele. Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte, presta atenção, ele fala assim, tudo que nos cerca tende à corrupção e desorientação, ou seja, tudo ao nosso redor está caminhando para a corrupção, para a desorientação, para o defeito, para estar quebrado, para ser mal, de modo a ser difícil para os piedosos caminhar por entre tantos espinhos e permanecer ileso. Se tudo ao meu redor caminha para o pecado, para a destruição, para a corrupção, para o mal, é difícil caminhar sem se ferir nos espinhos da vida. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente se fere nos espinhos da vida, isso não só nos machuca, mas tem um impacto sobre nossa vontade. E aqui está a nossa mudança, as nossas escolhas, elas começam a ser reações ao sofrimento que a gente enfrenta na vida, ao mal que nos cerca. Porque ninguém quer sofrer. Quem quer sofrer? Você começa a viver e aí você é acusado. Você caminha no seu casamento e tudo começa a desabar. Você vai trabalhar de maneira correta, mas a promoção não chega, o aumento de salário não acontece, o bom emprego não vem. E aí você começa a se impacientar. Começa a se ferir, a se sentir rejeitado, a se perceber como alguém que foi deixado de lado por Deus. E a gente começa a trocar nossos valores. Na verdade, na maioria das vezes, a gente sequer topou caminhar de fato com Deus. Sequer levou a sério perceber qual é a vontade dele para a gente. Mas os dias maus vão nos afastando do Senhor e da vontade dele, porque eu começo no desespero a tentar dar o meu jeito. E eu conheço, como quem ouve de longe, verdades bíblicas, que são como colunas que sustentam a minha vida, mas eu não quero pagar o preço por elas. Eu não quero perdoar quem me fez mal, eu quero vingança. Eu não quero dar a outra face, eu quero dar outro soco. A gente conhece as verdades. Não erramos por falta de conhecimento. Por isso, irmãos, eu bato muito nessa tecla. As pessoas, quem já conversou um pouquinho comigo, já ouviu sobre isso. Pastor, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais. Cara, você não precisa saber mais, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa estar com Ele, você precisa levar a sério que os dias são maus. Calvino vai dizer que a corrupção infectou nossos dias e o diabo se apoderou deles com tamanha tirania que não é possível dedicar o tempo a Deus sem que ele seja remido, sem que ele seja salvo, sem que você intencionalmente queira aproveitá-lo. Vou repetir isso. A corrupção infectou os nossos dias e o diabo se apoderou dele com tamanha tirania
que não é possível se dedicar a Deus, dedicar o tempo a Deus, sem que ele seja remido. Como é que a gente faz isso? Pensa bem. Pensa nas tentações que estão ao seu redor, nos prazeres que o mundo oferece. É só fechar os olhos, irmãos. Quando você fecha os olhos, na hora que você vai dormir, o que embala o teu sonho? O que te faz acalmar o coração e dormir? Muitas vezes são desejos que não têm nada a ver com Deus. Quando você para e suspira na fila do banco ou do ônibus, quando você deixa a sua mente vagar, quais são os desejos que te livram da dor desse mundo? Se são desejos que não têm nada a ver com Deus, você precisa intencionalmente cortá-los. Falar, eu não quero, eu não aceito, eu não quero isso. É uma luta ferrenha que acontece todos os dias. E aí a gente lembra daquele provérbio chinês que vai dizer o que a Bíblia fala, que dentro de nós há dois lobos brigando, um bom e um mau. Aí pergunta qual que vence? Aquele que você alimenta. Se você alimenta todos os dias pensamentos ruins, desejos que são independentes do Senhor, se você todos os dias acalenta no seu coração tentações, vontades que você sabe que são contrárias à vontade de Deus, jamais você terá forças para vencê-los, porque você o alimenta todos os dias. E aí quando você pensa no caráter bom, na caminhada com Deus, você alimenta todo dia. Percebe? A gente liga a TV, vai ver um filme, um seriado, uma série. É violência, é sedução, é engano, é trapaça. De tudo um pouco. Não quer dizer que você vai simplesmente cortar tudo da sua vida e viver como um monge. Mas você precisa selecionar. Você sabe as áreas em que você é mais fraco. E você precisa cortar aquilo que alimenta a tua fraqueza. A consequência de viver sabiamente é um imperativo, é uma ordem. Você só vai viver sabiamente se você remir o tempo. Sabe por quê? Que os dias são maus. E eu fiquei pensando sobre isso. O que quer dizer os dias são maus? O que significa você ouvir Paulo falando à igreja de Éfeso que os dias são maus? Quer dizer o quê? Que está difícil para todo mundo? Que a economia está em recessão? Que simplesmente as pessoas são malvadas? Eu acho que a gente pode, de maneira mais prática, pensar nisso, que o tempo salvo, o tempo redimido, o tempo bem aproveitado é o tempo de Deus. E todo tempo que não é tempo de Deus é tempo mau. Para não complicar, vamos tentar traduzir isso de maneira bem prática. O tempo mau é o tempo rebelde a Deus. É quando você está no controle. É quando você assume as decisões sobre o que fazer com a sua vida. Independente do que a Bíblia fala e do que Deus fala no seu coração. Você assume a direção e fala, eu sei o que Deus fala. Eu sei para onde Ele me manda, mas eu quero viver dessa maneira. Eu quero viver esse tipo de família. Eu quero viver dentro dessa conjunção familiar. Eu quero viver dessa maneira os meus relacionamentos. Eu quero viver dessa maneira a igreja. Eu quero viver dessa maneira a minha vida no trabalho. Você sabe o que é o certo. Mas você vive como um tolo, por assumir o próprio controle. E eu quero que você sempre lembre disso. Tempo de Deus significa aquele espaço ocupado por sua presença entre os homens. Estava conversando com as crianças sobre a vinda do reino. E eu já falei aqui. O que significa a vinda do reino? Significa a vinda do rei. Quando o reino de Deus está presente na sua vida? Quando? Quero ouvir você. Quando o reino de Deus está presente na sua vida? Quando o rei está presente. O reino está presente quando o rei está presente. O seu coração é reino de Deus quando Jesus é o rei. A sua casa é o reino de Deus quando Jesus é o rei do seu lar.
E se ele não é o rei, não é o reino. Por isso a gente vive o tempo todo nessa luta. A maneira como a gente reage, o controle das nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa língua, os gritos, as brigas, ou simplesmente a indiferença. Tudo isso é o controle do eu. É prático. Não é difícil, não é um grande pensamento teológico. É simples. Se o rei está presente, o reino está. E os dias são bons. Se o rei não está presente, são dias maus. E aí, volto a lembrar, qualquer situação boa ou ruim, esteja dentro do meu plano ou não, se o rei está presente é bom. Às vezes as coisas vão sair do meu plano, às vezes as coisas não vão acontecer como eu quero, mas se o rei está no controle, é um bom dia. Isso é remir o tempo, isso é aproveitar os dias. O cristão que foi chamado por Deus e colocado dentro desse tempo, desses dias, deve remir o tempo e aproveitar as oportunidades para tornar o tempo que tem à disposição de Deus. O seu trabalho, você está lá porque Deus colocou. A sua família é uma realidade que Deus planejou. Mas o verso 17 fecha para a gente, ele diz o seguinte: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. Aqui está a grande diferença. Olha o que Paulo vai dizer. Por causa disso tudo, porque os dias são maus e você precisa redimir o tempo, por causa disso, não seja insensato, não seja um louco, não seja um tolo, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. O que Paulo está dizendo? Primeiro, para mim muito claro, ele está dizendo que eu posso não procurar compreender a vontade do Senhor, que eu posso ignorar tudo isso, eu posso ser um insensato, eu posso escolher isso. É a minha vontade. A minha vontade é ser um insensato, um tolo, ou ser um sábio. No final, tudo se trata do que eu quero, da minha vontade para a minha vida. As coisas vão acontecendo e quantas vezes nós brigamos com Deus. Deus deixou isso acontecer, Deus me abandonou, Deus não está me vendo, mas eu vou vivendo como um tolo. Eu vou vivendo como qualquer coisa, assumindo o controle da vida e deixando que as minhas emoções assumam controle. Irmãos, a gente precisa crescer. Espiritualmente, emocionalmente, eu preciso amadurecer. Eu não posso mais ser como criança alimentada pelo leite. Eu preciso de alimento sólido. Isso só acontece quando eu amadureço. E isso tem a ver com a vida real. A gente se acostumou a pensar em Deus no espaço do domingo, ou quando eu estou na minha devocional lá num lugar cercado e seguro. Quando o tempo todo a vida com Deus ela é real e no dia a dia. Quando eu estou no trabalho e o meu chefe é malvado, me trata mal, como eu reajo a isso? Eu sou sorrateiro, eu sou irônico, eu falo mal dele para as pessoas, ou eu faço isso com os meus amigos ou familiares, ou eu consigo talvez falar francamente, sentar, vamos conversar. Poxa, eu fiquei magoado com isso. A gente não pode chegar a um denominador comum? Ou será que qualquer pisadinha no meu dedo, eu viro bicho, eu ataco as pessoas, eu revido? E como tem criança, como tem adulto agindo como criança, fazendo birra, beicinho, gritando. O quanto a gente é imaturo emocionalmente. E se eu sou imaturo emocionalmente, eu não posso ser maduro espiritualmente. As duas coisas estão ligadas de maneira muito séria. O que é ser tolo? Eu quero ser o mais simples possível. É andar como você quer. O que é ser tolo, insensato? É quando você decide o seu futuro. É quando você toma a decisão. O que é ser sábio? É se esforçar para remir o tempo e procurar compreender com a vontade de Deus. Perceba o verbo procurar. Quem procura alguma coisa, procurar é diferente de pegar.
Se eu quero pegar o meu telefone, eu sei que ele está aqui. Mas se eu quero procurar, ele está oculto. Eu não sei direito onde está, e a vontade de Deus é assim. Por causa do nosso pecado e da nossa imaturidade, a gente tem dificuldade de afinar a vontade de Deus para a gente, e ela precisa ser buscada. Ela precisa ser ponderada, meditada. Todos os dias eu preciso ir até a palavra de Deus, eu preciso conversar com Ele. Os desastres da minha vida têm a minha assinatura. Para de culpar as pessoas. É claro que tem a assinatura delas também. Mas você não pode fazer nada com o coração do outro, perceba. Você pode fazer alguma coisa com o seu coração. Deixar de ser tolo. Deixar de ser um insensato. Falar, Deus, eu quero ser sábio. Como é que eu vou viver uma vida sábia? Me ajuda a redimir o meu passado. Irmãos, a maioria de nós vive demais no passado e no futuro. No passado, se lamentando pelas coisas que a gente não fez ou fez de errado. E a gente vai carregando aquela culpa, aquele remorso. Por que eu não fiz diferente? Não dá mais para voltar. Ou então a gente vive no futuro, ansiando uma mudança lá para frente. Quando Deus te chama para viver os dias de hoje. A realidade da palavra de Deus é hoje. Salve o tempo. O tempo que você tem agora. É a única coisa que você tem de mais poderosa e viva. Por isso que Salomão fala assim, ó, eu vi que tudo é vaidade. E o que de melhor eu posso fazer é aproveitar a minha vida. Com a esposa que Deus me deu e os meus filhos. Comer. É claro que a vida não é só o prazer. Mas tem a ver com isso. De olhar para o tempo presente. Quanto que você tem levado isso a sério? Você tem realmente procurado compreender a vontade de Deus ou você tem buscado que Deus cumpra o seu desejo? Eu quero que essa palavra ela fique piscando na tua cabeça, tolo. Sempre quando você brigar com Deus ou se sentir frustrado porque Deus fez alguma coisa, vem aquela tela de TV e aparece tolo. Lembra disso, tolo. O teu desejo. Quando Caim matou Abel, ele vai reclamar, Deus pergunta, cadê o teu irmão? E aí Caim fala assim, eu sou por acaso a babá dele? Quando ele oferece o sacrifício, Deus não aceita. Deus fala assim, olha só, o teu desejo vai ser contra você, mas a você cabe dominá-lo. O teu desejo vai ser contra você, mas é seu dever, é o seu trabalho dominar o seu próprio desejo. Qualquer pessoa, deixando os desejos guiarem os seus passos, vai ser levado para longe de Deus. E talvez esse seja o lugar onde você está hoje, longe de Deus. E eu quero que você lembre isso. Vivemos tempos em que os dias são maus. Por isso precisamos aproveitar para que o tempo que a gente vive seja tempo de Deus. E Jesus veio ao mundo justamente para isso, para que você não viva no centro desses dias maus. Esse é o tempo que nós nos encontramos e devemos agir nele. Caminhar com sabedoria. Eu lembro do salmo que a gente leu, Salmo 90. Ele fala exatamente isso no verso 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. É muito rápido. E os dias se passam debaixo da ira de Deus porque são maus, porque estão impressos pelo pecado. Espero que você tenha entendido o que é remir o tempo, o que é ser tolo e como viver. Procure compreender a vontade de Deus, não desista. Não desista de saber a vontade de Deus. É uma longa caminhada na mesma direção. Aproveite a oportunidade que Deus dá hoje. Esvazie os dias maus. Os dias que são vazios da presença de Deus, rejeite eles. E chame Deus para ser a direção na sua vida.
Encerrando, irmãos, o tempo talvez seja um dos bens mais valiosos que a gente tem. Ele não pode ser mudado. O que passou, passou. Se você não fez ou se fez errado, já era. Você não pode entrar na máquina do tempo e voltar. Mas você pode viver daqui por diante. Deveremos apenas ser administradores. O tempo deveria ser de Deus. E se não tem acontecido hoje, seja sábio. Desde que Deus guie os seus pensamentos, a sua vontade, o seu coração. Lembre sempre disso. Se há brigas, se há frustrações, se há medos, ansiedade, angústia, certamente há áreas no seu coração em que Deus não está no controle. E você não muda isso do dia para a noite, é uma longa caminhada. Mas caminhe por essa estrada, não desista. Tolos vão viver os seus prazeres. Mesmo que a gente seja bem-sucedido, irmãos. Mesmo que a gente aparentemente tenha dinheiros e prazeres sem Deus, a gente vai ser o mais infeliz dos homens. A gente perde a razão da vida. Meu desafio para vocês é o seguinte: como a gente pode aproveitar as oportunidades? É simples, acorde todos os dias. Ao abrir o olho, fala: Senhor, esse dia é teu. Guia o meu coração, me ajuda a discernir a tua vontade. E deixe que Deus guie as suas atividades e as suas decisões.